Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se aborreceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E vamos orar. Senhor nosso Deus, venho aqui te pedir que o Espírito Santo traga entendimento na palavra que será dita pelo pastor Roberto, e que tudo seja feito na sua vontade. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Por ano, nós devemos estar constantemente rendendo a Deus ações de graças. Nós temos uma escolha, e é uma escolha que todos nós devemos e podemos fazer, e essa escolha vai resultar em uma de duas coisas, e é o tema da mensagem de hoje, que é ações de graça ou ações de loucura. Nós temos uma escolha a fazer que vai ou nos levar a ações de graças a Deus. O que quer dizer ações de graças, pastor? É a gente render, é a gente expressar a nossa gratidão a Deus exteriormente, não só interiormente, mas exteriormente, por meio de palavras, por meio de ações, até gestos. Sabe? Não há nada de errado em você expressar graça a Deus, levantando uma mão a Deus, dizendo: louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor que nos supriu. Então, a nossa escolha de sermos gratos internamente vai gerar ações externas, palavras externas, atitudes externas que rendem graças e dão gratidão a Deus. Ou, o que vai acontecer, se nós escolhermos não sermos gratos e não expressar essa gratidão, nem internamente e nem, consequentemente, externamente, o que nós vamos ter são ações de loucura. Ações de loucura é agir de modo insano, agir de modo tolo, agir de modo errado, através de palavras, através de atitudes, através de pensamentos. A decisão, e eu repito mais uma vez, é uma decisão. Exercer gratidão é uma decisão da vontade, da nossa vontade que nós exercitamos de ser ou não ser grato. Essa é a decisão que nós podemos e devemos fazer. E Deus ordena, na realidade, para que sejamos em tudo gratos, em qualquer circunstância, qualquer situação, devemos ser gratos em tudo. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então veja que interessante, fala que em tudo dai graças. Não é só quando a coisa está indo bem, quando a geladeira está cheia, tem dinheiro sobrando na carteira, quando está tudo maravilhoso. Não, em tudo, em qualquer circunstância, boa ou ruim, devemos dar graças a Deus. Por quê, pastor? O versículo diz: porque esta é a vontade de Deus para convosco. Deus quer. É a vontade de Deus. Deus quer que você e eu sejamos gratos em todas as coisas, em todas as situações. Deus quer isso. E se você é crente e você quer fazer a vontade de Deus, eu espero que você queira fazer a vontade de Deus, como todo bom crente deve fazer. Então, que nós sejamos gratos em tudo, em toda situação. No texto que nós lemos agora há pouco, no versículo 21, nós temos uma referência a pessoas, a um grupo de pessoas, não era um grupo em um local, são pessoas que eram caracterizadas como pessoas que não estavam dando graças. Eles não deram graças. A gente lê no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, essas pessoas que estão sendo referenciadas neste versículo, neste contexto todo de Romanos capítulo 1, são pessoas que conheciam Deus, mas não lhe deram graças, não eram gratos, não reconheciam a Ele como Deus, tanto que diz aqui, não o glorificaram como Deus. É interessante isso, não o glorificaram como Deus. Não está dizendo que eles talvez não glorificaram, talvez não entenderam, não o viam, mas que não o viam, não glorificaram como Deus. Tem muita gente que até mentalmente diz: eu creio em Deus, Deus existe, mas não o glorificaram como Deus. E por não glorificá-lo como Deus, apesar de ter conhecido a Deus, como diz o versículo no início,
porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o grande problema aqui é que eles não eram gratos, eles não exerciam gratidão interna por tudo aquilo que Deus era para eles. Eles conheceram Deus, mas não eram gratos por isso. Não deram graças. No versículo anterior, explica mais sobre esse conhecer Deus. Quem são essas pessoas? Versículo 20 de Romanos 1, que é o versículo anterior ao que nós lemos. Porque as suas coisas invisíveis, coisas de quem? As coisas de Deus. Aqui está falando sobre Deus, sobre as coisas, os atributos, o caráter de Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que eles não tenham desculpas. Porque as coisas de Deus, desde o seu poder, a sua divindade, se entendem e claramente, não é algo obscuro, não é algo que você precisa botar um óculos especial, você tem que ter um treinamento especial, não, claramente se vê, se entendem. A criação de Deus aponta para um fato que há um Criador. Por isso que o mundo hoje luta tanto contra a criação e diz que a gente veio do macaco. Por quê? Porque se você engolir a mentira da evolução, que não tem um pingo de evidência científica, a verdade é essa. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar um pingo de evidência real, científica, realmente científica. Eu desafio com velocidade, porque não existe, gente. É uma grande mentira propagada há mais de 100 anos. Mas eles querem destruir a criação de Deus, eles querem instituir, enfiar goela abaixo a evolução. Por quê? Porque a evolução tira a criação de Deus. O homem veio do macaco, o macaco veio do sapo, o sapo veio do peixe, o peixe veio da sopa primordial, que veio do Big Bang, quando nada explodiu. Gente, se nada existia, como é que explodiu? Então, a criação de Deus é uma forma universal, é uma forma global, é uma forma toda inclusa, para que ninguém tenha desculpa de falar, não conheço Deus. Se você vê um pôr do sol, você vê um nascer do sol, você olha para a lua, para as estrelas, você olha para uma árvore, você olha para um peixe, para o campo, a criação, para uma flor, para uma abelha, para um pássaro, olha onde você quiser, você vai ver a mão de Deus, que atesta e aponta, e se entendem, e claramente se vê, que Deus existe, o seu eterno poder e sua divindade. Então os homens estão sem desculpas. Então esse grupo de pessoas aqui não é tão restrito. Como disse, não é um grupo de pessoas locais, um grupo restrito, pequeno. Por quê, pastor? Porque todo mundo pode ver a criação de Deus. Você não precisa pagar um ingresso, você não precisa ter um treinamento, você não precisa ir para um lugar especial. Todo ser humano, em todo lugar do mundo, em qualquer país, continente, qualquer hora do dia ou da noite, ele pode olhar para o céu, olhar para a natureza, a criação de Deus, e aquilo vai atestar o fato que Deus existe. As pessoas podem conhecer Deus pelo que foi criado. Então todo mundo está sem desculpas. E o versículo seguinte, 21, é nesse contexto que ele fala: porquanto tendo conhecido a Deus, quem? Todo mundo. Todo mundo, toda a humanidade, tendo conhecido a Deus, através do quê? Através da criação. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A exceção, eu imagino, parte dela está aqui reunidas esta noite, amém? Nós sabemos que Deus existe, nós conhecemos o seu eterno poder, nós sabemos a sua divindade, nós o glorificamos como Deus e nós damos graças. Porque aqui esse grupo de pessoas não glorificaram a Deus como Deus e não lhe deram graças. Não lhe deram ações de graça. Não tornaram externo aquela gratidão interna. E esse é o grupo dessas pessoas. Todo mundo está inexcusável. Quanto mais a nós. Quanto mais aos filhos de Deus que são salvos, têm o Espírito Santo, têm a palavra de Deus.
Nós que conhecemos a Deus muito mais e muito mais profundamente do que o mundo, que talvez só tenha a criação. Nós vivemos num país onde a Bíblia é amplamente disponível, onde a palavra de Deus é acessível, onde existem igrejas de vários calibres, é verdade, mas existem igrejas. Outros países, no entanto, é proibido ter igreja. É proibido entrar com a Bíblia. É crime ser cristão. Mas mesmo aquelas pessoas que não têm a salvação, não têm o Espírito Santo, não têm a Bíblia, não têm uma igreja, não têm conhecimento, eles podem olhar para o céu, que declaram a glória de Deus e atestam ao fato que Deus é divino e poderoso. Mas a pergunta é, lhe dão graças? Rendem graças a Deus? Rendem ações de graças ou ações de loucura? Como se chega a ações de loucura partindo de uma situação e uma realidade que nos deve levar todo ser humano a ter ações de graças? Não ações de loucura, mas ações de graça. Como que se chega de um para o outro? Nós vamos ver isso esta noite rapidamente. Olhe comigo para o versículo 21. Vamos ver os passos que levam alguém ou de ações de graças para ações de loucura, ou de ações de loucura para ações de graça. O primeiro passo são pensamentos prejudiciais. O primeiro passo que tira você da gratidão e leva você para a loucura, para ações de loucura, são pensamentos prejudiciais. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram. Marque bem essas palavras, seus discursos. Começa dizendo que não lhe deram graças, não agiram de modo que refletia, ou externia, ou rendia gratidão ou glória a Deus, que é a mesma coisa. Você render gratidão a Deus é render glória a Deus. E não agiram, não renderam, porque não havia gratidão. Não colocaram para fora, não houve ações externas, porque não havia gratidão interna, essa é a verdade. E por interno aqui está falando sobre pensamentos. Antes, onde fala aqui, nem lhe deram graças, antes. Essa palavra antes, ela significa mas. Ela significa porém. Ela significa no entanto. Está trazendo justamente um oposto entre não deram graças a Deus, que deveriam, antes, ou seja, mas no entanto, porém, fizeram o quê? Nos seus discursos se desvaneceram. Ou seja, esses discursos desvanecidos eram a causa deles não darem graças. Eles não deram graças, não eram gratos, porque em seus discursos se desvaneceram. Essa palavra discursos é uma palavra interessante. Não quer dizer a pessoa ficar em cima de uma plataforma ou atrás de um púlpito e sair discursando e pregando e falando. Não é esse discurso. A palavra discurso é uma tradução da palavra grega dialogismos. Nós falamos isso recentemente na quarta-feira. Dialogismos vem, dia quer dizer através ou por meio, logos é palavra, e logismos é a conjugação que está dizendo através dos seus pensamentos ou através dos seus raciocínios. Esse discurso aqui está falando justamente sobre a forma de pensar. Se você olhar na tradução inglesa, na ACF, tá? Inglesa, que é a versão Rei Tiago, ali essa palavra discurso, a palavra ali é a palavra imaginações, pra você ter uma ideia. Em português está discurso. Em inglês é imaginações. Em inglês quer dizer através do raciocínio e pensamento. Tá? Se você olhar a palavra discurso no dicionário português, de onde vem nos seus discursos se desvaneceram, no português, se você olhar uma definição da palavra discurso, quer dizer assim, afirmação que expressa a maneira de pensar e agir. Raciocínio. Então veja bem, essa palavra discurso não está falando para a pessoa ficar em pé e sair discursando, falando bonito num palanque, falando uma palestra. Não é esse discurso.
É o discurso através do qual você vai expressar o que você está pensando. Da mesma forma que não expressaram gratidão externa, porque não tinha gratidão interna, esses discursos eram frutos de um pensamento falho. Eles não renderam graça a Deus, mas antes, porém, no entanto, em seus discursos se desvaneceram, na sua forma de pensar, na sua forma de raciocinar, que saía em palavras. Por isso que tem um discurso. Mas não está falando sobre as palavras, mas a fonte, a raiz de onde vem. No dicionário, se você olhar a palavra desvanecer, em seus discursos se desvaneceram. Desvanecer significa tornar orgulhoso, envaidecer. O resultado é que a mente e o coração se encheram de orgulho e através desse raciocínio, desse dialogismos, dessa imaginação, raciocínio e modo de pensar, resultou em eles não dão graças, não deram e não dão graças a Deus, não rendem graças a Deus. Por quê? Porque o coração está envaidecido, orgulhoso, e o seu raciocínio está com pensamentos prejudiciais. Eles não estão pensando pensamentos positivos, estão pensando pensamentos prejudiciais. Eu não falo sobre pensamento positivo, de você ficar imaginando, vai tudo dar certo, eu sou legal. Não é isso que eu estou falando. São pensamentos, raciocínios que não são baseados na palavra, na verdade de Deus. Então isso desvanece, isso então endurece o coração, cria orgulho no coração, e você corta, você aborta, você mata na raiz qualquer sinal de gratidão. Com isso, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aonde que não glorificaram Deus como Deus? Nos seus corações. Deus não tinha a prioridade, Deus não era a primeira coisa, Deus não era número 1 em seus corações. Eles não glorificaram a Deus em seus corações. Antes, em seus discursos que vinham do seu coração, saiu o quê? Soberba e inveja e não gratidão. Não foi externado gratidão, foi externado orgulho e rebeldia, nunca gratidão. Então, pensamentos prejudiciais causam isso. Quando aqueles que conhecem a Deus não dão graças a Ele, expressando gratidão, isso se torna tanto a causa quanto o efeito de pensamentos e raciocínios vãos, vazios, orgulhosos, que não se originam na palavra ou na doutrina de Deus. E isso desencadeia da mesma forma que dá sequência. Ou seja, ele brota e cresce. Ele causa o aparecimento e causa o desenrolar e o progresso. Isso tudo ocorre quando a mente não está fixa, enraizada, alicerçada em Deus. Foi isso exatamente que o profeta Isaías, no versículo 26 e versículo de número 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Note que versículo maravilhoso que ele junta firmar a mente, fixar a mente em Deus e a fé. E a paz daqueles que têm fé e se firmam, se alicerçam, se baseiam em Deus e confiam em Deus e são consequentemente gratos a Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A sua mente está firme em Deus? Ou sua mente está voando aqui e acolá? Nos dias de hoje é muito fácil. Com tantos problemas sendo trazido e enfiado goela abaixo, forçado, economia fechando, e doença, e fecha, e isso, aquilo. Tudo isso é muito fácil de tirar Deus do lugar central, de tirar-nos da firmeza que devemos ter apenas em Deus. Mas se nós firmarmos a mente em Deus, Ele vai nos conservar em paz. E só vai firmar nele quem? O versículo termina, porque Ele confia em ti. Quem confia em Deus vai fixar a mente dele
e vai ter grande paz, apesar das circunstâncias. E quem tem grande paz vai poder enxergar a mão de Deus, vai poder enxergar as bênçãos de Deus e ser grato por isso. Mas quando nossa mente não está fixa em Deus, quando nós não estamos firmes em Deus, quando nós não estamos confiando em Deus, nós não vamos ter paz. E sem paz nós não vamos ver e reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. E por isso nós não seremos o quê? Gratos. E não expressaremos gratidão e não lhe daremos graças. Então veja, é a causa e o efeito. Ele faz brotar e faz proliferar. Muito importante termos nossa mente, temos os nossos pensamentos, porque fala aqui, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Está falando sobre o quê? A mente. Os seus pensamentos, o seu raciocínio, como você enxerga, como você interpreta, como você lê o que está acontecendo ao seu redor. A palavra inteligência é muito interessante. A palavra inteligência quer dizer ler através. Inter, vem de entre. Ligência é de legível, é de ler. Inteligência é a capacidade de enxergar através do que está acontecendo, e enxergar a real imagem, o real panorama, a real realidade do que está acontecendo, e não que se apresenta em primeira vista. Em primeira vista você olha para esse mundo e você perde a esperança, você perde a sua paz, você não fica fixo em Deus, porque o que o mundo está mostrando, o que o mundo está projetando, não é paz, nunca foi e nunca será. Mas quem tem essa inteligência de ter uma mente que consegue ler através das circunstâncias, ele vai ter paz. E com paz nós seremos gratos e podemos enxergar, cheirar, provar, ver, sentir Deus em toda a sua plenitude em nossas vidas. O oposto é você não dar graças, nem dentro e nem fora, porque sua mente não está fixa em Deus. Esses pensamentos, raciocínios prejudiciais nos levam a um passo mais próximo às ações de loucura e nos levam um passo mais longe das ações de graça. Olha comigo, por favor, em suas Bíblias para o versículo 21 ainda, no final dele. E o seu coração insensato, deixa eu ler do começo, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O primeiro passo em direção às ações de loucura são pensamentos prejudiciais que vêm de uma mente não fixa em Deus. O segundo passo é tolice e trevas. Tolice e trevas. E o seu coração insensato, o que é insensato? É tolice, insensatez. Se obscureceu. O que é obscurecer? Escurecer. Então o segundo passo é tolice e trevas. Tolice e trevas. O próximo passo, rumo à ação de loucura, nos traz mais próximo do destino que nós não queremos chegar. Mas é lá que estamos indo. A Bíblia tem tolice e trevas sempre juntos. Tolice e trevas. Sabedoria e trevas, no entanto, é como água e vinho. Você nunca vai, ou você tem um ou você tem o outro. É como água e óleo, água e vinho não, como água e óleo. É um contraste, é um oposto. Lá em Eclesiastes 2, no versículo 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Mais uma vez, fazer uma comparação. Está juntando sabedoria com luz e estultícia, que é outra palavra para tolice, com trevas. Ele junta. Tolice é trevas, sabedoria é luz. Você não pode ter um sem ter o outro junto. Quem tem tolice tem trevas. É como fala aqui no versículo 21. E o seu coração insensato obscureceu. Tolice, trevas.
Nós lemos em Efésios, onde fala, no capítulo 4, no versículo 18, que essas trevas oriundas da tolice nos separam de Deus. Nos separam de enxergar Deus, nos separam de Deus. Versículo 18, Efésios 4, entenebrecidos. O que é entenebrecido? Em trevas. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, veja só, eles ficaram em trevas porque o entendimento dele estava separado, porque o entendimento estava entenebrecido, e isso causou o quê? Foi resultado do quê? Da dureza dos seus corações. A dureza do coração vem da tolice. E a tolice traz as trevas que entenebrece o entendimento e separa. É o que nós lemos aqui. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Então, quando nós temos tolice e trevas, que é um resultado da falta de não ter gratidão, nós nos separamos, nós nos distanciamos de Deus. Aqui fala entenebrecido. A Bíblia fala que Deus é luz. Então, se você está andando nas trevas, é porque você está longe de Deus, que é luz. Então, a tolice e as trevas nos separam mais ainda de Deus e tornam a gratidão mais difícil. Porque nas trevas você não está enxergando nada. Nas trevas você está com o coração duro. Com maior a separação de Deus, maior a dureza do coração e vice-versa. A consciência, eu vou ler o versículo seguinte, Efésios 4, 19. A consciência cauterizada nos prejudica ainda mais. Além de entenebrecida, a consciência fica insensível. Olha o que fala Efésios 4, 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Gente, isso vem logo após o versículo 18, onde fala sobre uma mente entenebrecida, que é resultado de um coração duro, e aqui fala, havendo perdido todo o sentimento. Isso daqui quer dizer que eles perderam toda a sensibilidade. O pecado não mais incomoda. O pecado não mais acusa. Está cauterizado, está insensível. E o resultado é o quê? Para com avidez cometerem toda impureza. O que é avidez? É com gosto, com afinco, com entusiasmo. Eles estão tão cegos, insensíveis, sem sentimento, cauterizados, que eles cometem com avidez. Eles cometem com gosto, com entusiasmo. Não nem aí, não incomoda mais. Aquilo para eles não é mais nada. Aquilo não toca a sua consciência, aquilo não acusa a sua consciência, nada. Tendo perdido todo o sentimento, cometem toda espécie de impureza e, pasmem, a mente está tranquilex. Tranquila, limpa, serena, em paz. Estão cometendo com avidez toda impureza, mas a mente não acusa. Não é triste? Pessoas que estão com avidez, cometendo todo tipo de pecado, impureza, transgressão, rebeldia, e eles olham na sua mente, eles olham na sua frente, olham nos seus olhos e com toda a sinceridade do mundo dizem, eu não sinto nada. Eu não vejo nada de errado com isso. Mas o que tem? Qual o problema? E você fica desse lado olhando. Você está falando sério? E pasmem de novo, eles estão falando seríssimo. Eles realmente perderam todo o sentimento. Eles não sentem que estão fazendo nada de errado. Porque o coração está duro, porque a mente está entenebrecida. Por quê? Não renderam graças a Deus. Ou nós escolhemos render graças a Deus, ações de graças em nossas vidas, ou nós vamos ter ações de loucura. Nós vamos ter das duas coisas.
Veja a loucura e as ações de loucura tomando forma. Impureza, pecado sendo cometido com avidez e a pessoa nem se dá conta. Isso é construção das ações de loucura tomando conta da vida de alguém que não tem gratidão, que não rende graças a Deus. Tudo começou com o quê? Pensamentos prejudiciais, que levou a tolices e trevas, o que nos traz não ao próximo passo, mas ao destino final, que são insensatez e imprudência. Esse é o destino final, insensatez e imprudência. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Insensatez e imprudência. O texto é categórico. Tornaram-se, note bem, tornaram-se loucos. Chegaram ao destino final, chegaram às ações de loucura. Louco é quem loucura faz. E alguém cometer toda espécie de impureza com avidez e achar que está tudo normal, isso é loucura. Louco é quem loucura faz. Eles chegaram a cometer não ações de graças, mas ações de loucura. Ações de loucura. No dicionário, a palavra loucura é definida, no dicionário português, atitude imprudente e insensata. Loucura. Atitude imprudente, atitude insensata. Chegou lá. Dizem-se sábios. Nós lemos. Dizem-se sábios. Eles não são sábios, mas acham que são. Isso também é loucura. Eles estão na insensatez, estão cometendo tolice, mas eles acham, dizendo-se sábios, eles acham que são sábios, eles pensam que são sábios. Deveriam ser gratos, deveriam dar graças por coisas que não conhecem e que não entendem. E esse é o motivo porque eles não dão graças. Esse é o motivo porque não renderam graças, porque eles não conhecem e nem entendem. Deus pode trazer uma bênção na frente deles, eles não vão entender, não vão enxergar. Mas pastor, isso é loucura. Pois é, ações de loucura, atos de loucura, insensatez. Deus traz a bênção de bandeja e a pessoa, em vez de dar graças a Deus, reclama. Por quê? Porque não conhece e não entende. Porque estão cegos nas trevas, coração endurecido, mente entenebrecida, vivendo na insensatez, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se eu chegar para você, isso nunca vai acontecer, tá? Mas eu chegar para você, eu lhe dou uma caixa, um saco cheio de dinheiro, nota de R$100. Opa, pastor. Aí você pega a nota, o saco, você abre o saco, aí você pega nota por nota e começa a rasgar uma por uma. Quem vê vai dizer o quê? Tira esse saco dele e dá para mim, rápido, rápido, rápido. Mas depois disso, vai dizer o quê? Ele é o quê? Ele é louco. Alguém te deu um saco cheio de dinheiro? Está rasgando? Não, porque está aqui. É loucura, você não está entendendo. Isso não é papel de jornal, isso é dinheiro, são notas de dinheiro. Ele não reconhece, não entende o que está acontecendo. É o quê? É louco. Eu usei dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que é fácil a gente valorizar dinheiro. Mas as bênçãos de Deus valem muito mais do que dinheiro algum pode comprar ou pagar. E Deus às vezes traz bênçãos, preciosíssimas bênçãos, e nós não reconhecemos, nós não enxergamos, porque nós não entendemos, porque nossa mente está entenebrecida, o nosso coração está duro, porque nós não rendemos graças a Deus. Não temos gratidão no coração, e sem gratidão no coração, não vai ter a expressão dessa gratidão, não vai ter a externalização dessa gratidão, não haverão ações, atitudes, gestos, palavras de graças. O que vai nos levar a ações de loucura.
Pura loucura. Salmos 92, e o versículo 5 e 6 explica isso. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. O salmista fala: Deus, suas obras são grandes, seus pensamentos profundos. Mas o homem brutal, essa palavra brutal não quer dizer um homem bruto, mal educado, tipo cavalo, não é isso. Brutal aqui quer dizer animalesco. Significa sem raciocínio. Como animal não tem raciocínio? Pois é, Jesus não falou para não jogar pedras aos porcos? Por quê? Porque o porco vai dar valor para a pedra, para a pérola. O porco, quando vê uma pérola, vai pensar que é uma ervilha, um feijão, um milho. Aí vai lá meter o dente, ele não vai valorizar. Por quê? Porque ele é um animal, não tem raciocínio, ele não entende. Pronto, é esse tipo de brutal que fala aqui. O homem brutal, o homem que não tem raciocínio, aí ele explica mais o que é brutal. O homem brutal não conhece nem o louco. Entende isso? É o que eu acabei de falar. Quando você chega em ações de loucura, você não está entendendo a profundeza das obras de Deus, a profundeza dos pensamentos de Deus. E claro que você não vai dar graça, você não entende. Como o porco não entende que a pérola não é comida, que a pérola tem um valor muito maior, mas para o porco, a pérola não tem valor nenhum. Assim como o homem louco e brutal, as bênçãos de Deus não têm valor nenhum, não valem de nada. Por quê? Porque são loucos. Como chegaram lá? Não deram graças a Deus. Gente, tudo começa com ser grato. Ser grato. Ingratidão, ideias nocivas, tolice, loucura, todas essas coisas, é uma corrente. Desde o versículo 21, ingratidão leva a ideias loucas, que leva a tolice, que leva a loucura, que leva a aflição. O louco, a pessoa tola, sempre vai chegar na aflição. Salmo 107, versículo 17. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. O que é aflitos? Afligidos, sofrem. Quando você chega em ações de loucura e você é categorizado como um louco, por causa de quê? Está rasgando dinheiro? Não. Os loucos por causa das suas transgressões e por causa, duas vezes, por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades, são aflitos. Não é louco de rasgar dinheiro, bater a cabeça na parede. Não é esse tipo de loucura, é loucura de transgressão e iniquidade. Aflitos. Esse aflitos aqui não é um adjetivo. Não está descrevendo eles, mas sim o que Deus está fazendo com eles. Esse aflitos não é um adjetivo, mas é a conjugação no passivo do verbo afligir. São afligidos por Deus. Lamentações 3:38. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, ó homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Aqui está o caminho de volta. Ó você que chegou a ações de loucura, ó você que está sendo categorizado como louco pelas iniquidades e transgressões, pela rebeldia, pela tolice, pela insensatez. Caminho de volta, Lamentações 3:18. Primeira coisa, deixe de reclamar, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Primeira coisa, para voltar para a gratidão, número 1, é parar de se queixar, parar de reclamar. Porque me entendeu, porque isso, porque meu patrão, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu vizinho, para de se queixar. Porque meu patrão, tu tem um emprego, dê graças a Deus. Tem gente que não tem.
Sabe que meu pai, tem gente que não tem pai, dê graças a Deus. Sabe que minha perna está doendo? Tem gente que não tem perna, dê graças a Deus. Sabe, estou com dor aqui no olho? Tem gente que não tem. Gente, pare de queixar. Queixar é o oposto de gratidão. Aqui, ó, pare de se queixar. Primeira coisa, pare de reclamar, pare de se queixar. Segundo, reconheça e seja incomodado. Olha o que fala aqui no versículo 39. De que se queixa, após o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Quer se queixar? Então se queixe e reclame da sua iniquidade, dos seus pecados. Deus, como eu sou pessoa egoísta, triste, centralizada, desinteressada, rebelde. Quer se queixar? Se queixe dos seus pecados, gente. Não vai se queixar das bênçãos de Deus. Reconheça e seja incomodado. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-nos. Se examine, se esquadrinhe, examine, prove os seus caminhos, julgue a si mesmo. Falamos sobre isso quarta-feira. Esquadrinhe seus caminhos, provemo-los. Provar quem? Nossos caminhos. O nosso proceder, a nossa vida, você esquadrinhe. Para de reclamar. Reclame dos seus pecados. Quer reclamar? Reclame dos seus pecados. Se prove, se julgue com honestidade. E depois voltemos ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor ficou lá atrás. Se nós deixamos a Deus, vamos julgar nossos caminhos, provar nossos caminhos e voltar. Isso se chama o quê? Arrependimento. Você volta para Deus. Voltar para Deus é porque deixou Deus. Se você não deixar Deus, você não tem que voltar para Deus, você nunca deixou Deus. Mas isso é onde a loucura, da ação de loucura nos leva, longe de Deus. Volte ao Senhor. Deus, às vezes, permite coisas ruins em nossas vidas. A gente não entende. Nós lemos aqui, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem. A gente vê como mal. Deus vê como bem. Outro dia eu estava lendo um relato de um homem nas torres gêmeas que caíram lá atrás, tantos anos atrás. Ele chegou no aeroporto atrasado, porque pegou trânsito e uma coisa ou outra, perdeu o voo. Ele ficou chateado e reclamando que perdeu o voo, ia perder uma importante reunião. Reclamou. Oh Deus, por quê? Até que ele soube que aquele avião foi nos aviões que bateu na primeira torre. E aí está reclamando ainda? Em tudo seja grato. Perdeu o avião? Ok, tá bom. Havia um propósito, não sei porquê. Talvez não seja tão dramático quanto o avião vai cair, mas às vezes Deus permite a gente perder um avião ou perder um ônibus. Deus permite coisas que a gente não entende e até enxerga como sendo coisas ruins. Como, por exemplo, Jó. Jó teve sua vida desvirada. Eu não vou me deter muito na história de Jó, mas Deus permitiu coisas ruins na vida de Jó. Jó 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, isso foi depois que ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Ele estava sentado no fim da linha. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele, no caso Jó, lhe disse, como fala qualquer doida, é loucura de novo, olha a loucura. Como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ló falou isso depois que perdeu todos os seus filhos, toda a sua riqueza, toda a sua saúde, toda a sua posição, até seu testemunho ele perdeu. Ele falou, Deus deu o bem para a gente, e nós recebemos, e não vamos receber o mal? Mulher, tu está falando igual uma louca, uma doida. Isso é ações de loucura. Render ações de graças é o que Jó fez. O que foi que Jó fez? Em Jó 13:15 ele rendeu ação de graças para Deus assim.
ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso aqui é ações de graças. Apesar de tudo que Jó passou, depois de tudo que ele sofreu, tudo que ele perdeu, ele falou, nem que ele me mate. E só faltava matar ele. E Deus falou para o diabo, deu permissão, depois você lê a história, Deus falou, você pode fazer tudo, tirar tudo que ele tem, a sua saúde, você só não pode matá-lo. E o diabo fez isso, só não fez tirar a sua vida, o resto, perdeu tudo. Mas Jó falou, nem que ele me mate, só falta isso, mas nem que ele me mate. Eu mesmo assim vou esperar nele, eu mesmo assim vou confiar nele. Isso é ações de graça. A esposa dele tinha caminhado no outro caminho. Ela deu ações de loucura. Não sou eu que estou dizendo, o próprio marido falou, você está falando igual uma doida, uma louca. Ações de loucura. Palavras de loucura. Que saíram de onde? Do dialogismos. Do discurso que veio do coração do raciocínio. Qual que vai ser? Ações de graça ou ações de loucura? Podemos ir para um lado ou podemos ir para o outro. Podemos ir, podemos voltar. Não é posição fixa. A escolha, ela é nossa. Sejamos gratos. Eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 100. Encerraremos. Salmo 100, versículo 3. Quando chegar em casa hoje, leia o Salmo 100 todo. Eu só vou ler 2 versículos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. E vamos orar para o Pai.